Já fazem alguns encontros que nós estamos trabalhando o conceito de disciplina, né, que é um de nossos pilares. Nós já conceituamos a disciplina e abordamos ela sobre diversas facetas, né, e hoje, inspirado nesse pai e seu filho aí andando numa trilha nas altas montanhas em busca da neve, vamos verificar que, junto com a disciplina, é necessário, então, a componente que nós chamamos de determinação. Né? Se eles não estiverem determinados a chegar no final da trilha, né, ao pé da área nevada das montanhas, certamente não atingirão esse alvo que eles estão buscando. Né? E esse fato, então, é bem conhecido na cultura popular, né? Tem essa frase que diz que quando a gente quer que aconteça alguma coisa boa para a gente, né, nós precisamos nos empenhar. Né? Ficar parado esperando normalmente não gera coisas boas. E esse é um fato bem conhecido, enunciado por muitos pensadores. Né? Tem algumas pessoas que acham que se dar bem ou mal na vida é questão de sorte. Né? E o Thomas Jefferson, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Primeiro presidente, depois chanceler, né? Ele deixou essa frase que é meio sarcástica, né? Mas que tem um fundo de verdade muito importante, né? Dizendo que ele acredita demais na sorte, mas descobriu que quanto mais trabalha, mais sorte tem. De fato, quanto maior o empenho, maior a chance das coisas darem certo. E esse conceito de determinação, ele é fundamental, né, para, como nós mostramos aí no exemplo, né, do pessoal na trilha, né, é necessário para chegar onde a gente quer, né? Diz o George Bernard Shaw, né, que os ousados começam, né, o que nós chamamos de tomar uma atitude, e muitas vezes requer uma dose de ousadia. Mas ela não é suficiente para a gente completar o percurso. Para completar o percurso precisa de determinação. E no mundo esportivo, né, temos aqui o Papa Bear, jogador de basquete, de beisebol americano, que diz que ninguém que deu o seu melhor se arrependeu. No esporte a gente nem sempre ganha, mas ainda assim, né, fazer um bom jogo, ter um bom desempenho, é satisfação para quem dá seu melhor. Outra questão que muitas vezes é levantada, né, como um empecilho para a determinação, né, são os obstáculos que surgem no caminho. Né? Se a gente pensar na trilha na montanha, né, vocês devem ter reparado que a trilha está cheia de pedras. Né? E o Henry Ford nos lembra que os obstáculos, né, de fato, são essas coisas aterradoras ou assustadoras que a gente vê quando nos apartamos os olhos da meta. Né? Quando a gente deixa de olhar para a montanha e fica só observando as pedras no caminho, a gente corre o risco até de esquecer até mesmo para onde que a gente estava indo. Essa ideia é expressada por diversos pensadores. O Zig Ziglar, né, nos explica que a maioria das pessoas que fracassam em implementar seus sonhos, né, não tem problema de capacidade, né, mas que, na maioria das vezes, o que acontece é a falta de compromisso com aquilo que desejam. Né? Quando a gente estabelece algo como
um desejo, uma meta, um objetivo, como vocês queiram chamar, nós precisamos, né, de compromisso ou determinação para de fato trilhar esse caminho e chegar naquele lugar que a gente sonhou. Dito de outra forma, a J.K. Rowling, né, escritora conhecida aí, dos maiores sucessos, inclusive, de livros transformados em filmes nos últimos 20 ou 30 anos. Né? Quem não a reconheceu, a autora do Harry Potter, né? Diz que, na verdade, são as nossas decisões que determinam o que podemos nos tornar, muito mais do que nossas habilidades. Né? Essa reflexão tem várias interpretações possíveis. Né? Primeiramente, né, as habilidades nós podemos treinar. Né? A tomada de decisão, a determinação, ela depende exclusivamente daquilo que nós falamos na semana passada, né? Da gente ter motivação interna para continuar. Né? A segunda questão, não sei se todo mundo aqui sabe, né? Ela também é uma pessoa que vive em recuperação há muitos, muitos anos. Então, essa frase aí tem um outro significado mais profundo na vida dela. E o Napoleon Hill, né, o pioneiro aí dos livros modernos de gestão, de autoajuda, etc., né, diz que as pessoas que triunfam, isto é, que chegam onde querem, são simplesmente aquelas que terminam tudo o que começa. Quando a gente para no meio do caminho e abandona o que está fazendo, não dá para triunfar, não dá para chegar onde a gente queria, se pararmos no meio do caminho. É bem óbvio, mas muita gente ainda assim acaba agindo desse jeito. No meio do caminho, muda de ideia e não termina o que começou. O Peter Drucker, né, outro aí do mundo da gestão empresarial, principalmente, né, enunciou esse conceito também com palavras diferentes, mas significando basicamente a mesma coisa. Diz ele que o problema em nossas vidas não é a ausência de saber o que fazer, mas a ausência de fazer. Em geral, saber o que fazer não é tão difícil. Se a gente presta atenção, observa a realidade, temos amigos, né, de alguma forma nós conseguimos descobrir o que a gente deveria fazer. Mas o que precisamos, então, para nos livrarmos desse problema, é eliminar essa ausência de ação. Outra reflexão complementar a estas é do Winston Churchill, né, que nos lembra que no meio do caminho podemos encontrar cães que latem. Não importa se nós estamos no caminho lá da montanha, né, da figura do início, e é um cão que está latindo para pedir carinho, ou se é no sentido figurado, alguém que nós encontramos no caminho da vida e que está, de alguma forma, xingando a gente, falando mal da gente, ou seja lá o que for, né? Nos ensina o Churchill que se você parar para ficar atirando pedras nesses cães, então você nunca vai chegar ao seu destino. A gente precisa, em alguns momentos, relevar a atitude desses cães que latem, se fazer de surdo e seguir adiante. Outro autor que já citamos muitas vezes, o Ralph Emerson, resume isso ainda mais quando ele diz que nada se obtém sem esforço e tudo se pode conseguir com ele.
O William James, né, psicólogo pioneiro nos Estados Unidos, nos lembra então que essa determinação depende somente da gente querer. Diz ele assim: há várias medidas para medir a vontade humana. Nenhuma delas é precisa, né? Nós sabemos até hoje que não existe uma medida exata, né, da vontade, mas ele nos deixa aí uma pergunta, né, para a gente refletir a respeito do tamanho da nossa vontade. Quando ele diz assim: a mais exata e a mais segura forma de medir a nossa vontade é a resposta para a seguinte pergunta: qual é o tamanho do esforço que você é capaz? Se você for de fato capaz, né, de um esforço por sua própria vontade, então você vai ter como consequência o sucesso naquilo que você se propôs. O escritor francês Gustave Flaubert, do século XIX, né, diz que o sucesso, então, é consequência. Ninguém define o sucesso como objetivo. O nosso objetivo é alguma coisa que a gente sonhou, mas não o sucesso de forma abstrata. Chegar lá é que é o sucesso. E o Marvin Minsky, né, cientista de computação, linguista americano, né, nos lembra que esse esforço, esse trabalho determinado que nós vamos fazer precisa de ordem na nossa cabeça. Quando ele diz que é fácil criar coisas ruins através de ideias desordenadas. Não importa se é na ciência ou na cozinha, né, se é na hora de escolher um caminho para a gente chegar a qualquer lugar que a gente queira ir, seja no alto da montanha, no clube ou no cinema, nós podemos criar caminhos ruins se a gente não ordenar adequadamente as nossas ideias para chegar lá. Isso foi dito também pelo Walt Disney, né, uma pessoa extremamente preocupada com essa questão, né, inicialmente na carreira dele, inclusive desacreditado por isso, né, mas que nos deixou essa reflexão que é bem conhecida, né? O que quer que você faça, você escolhe. Faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar a ver você fazer de novo e queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que você faz. Esse é o ideal de trabalho do Walt Disney. Mas que não é nenhuma novidade. Aristóteles já tinha dito, né, que quando a gente tem prazer no nosso trabalho, o resultado é melhor do que quando a gente não tem. E outra frase do Aristóteles, né, que diz que a obediência a essa determinação, a essa disciplina, né, ela pode vir pelo medo, né, pelo medo das consequências. Pensem, por exemplo, nas crianças, né, normalmente, usada essa estratégia como forma aí de educar, né, muita gente usa essa estratégia. Mas as pessoas maduras, né, aquelas que já entenderam como isso funciona, acabam fazendo isso por vontade própria e por amor por si e pelos outros.